Então, satisfação estar voltando a Matinhos. Eu tenho uma recordação muito antiga de Matinhos. Alguém lembra? Isso aqui vai revelar o DNA, a data de nascimento antiga. Alguém lembra em que ano foi lançado La Belle de Jour? Acabou de cantar aqui, né? O Alceu, pegando. E foi nesse ano que eu vim passar umas... Eu tinha uns primos em Curitiba, vim passar umas férias e estreou o filme. E eu devia ter 16 anos, e o filme era 18 anos. E eu me lembro falsificando a carteirinha com os meus primos para poder entrar no cinema. E depois a gente descia aqui para Matinhos, para Caiobá, e para pegar a praia. E tinha uma tal de uma bananinha, não sei se tem, uma bananinha que era uma delícia. A gente fazia batida de bananinha, só que a gente bebia tanto que depois ficava pastel na areia, né? Mas enfim. E depois eu tive aqui outras vezes justamente em função da Conan de Caiçara, né? E é uma grande alegria voltar a Conan de Caiçara. Eu acho que eu participei de quase todas, se eu não me engano, acho que só uma que eu não pude ver, né? E também, hoje de manhã foi lembrado, né, da origem de tudo, lá a Conan em Brasília. Quem estava na Conan em Brasília 2013? Olha aí, há homens e mulheres que lutam um dia, né, e aqueles que lutam, que bom. E me marcou muito. Bom, primeiro foi assim, quem me convidou para ir para a Conani, né, a primeira Conani, foi o Zé Pacheco. E... Oi? Também? Olha, E aí, eu falei com a Sônia, aí fiquei conhecendo a Sônia, falei com a Sônia e falei, olha, tem um pessoal lá da UFPR Litoral que está fazendo um negócio muito legal. A Sônia falou, o quê? Ensino superior? Eu falei, Aí apresentei, eu tive o prazer de apresentar, assim, mediar a apresentação do Valdo para a Sônia. A Sônia Goulart, estou me referindo, né? E aí, essa parceria explosiva que nós estamos aqui por causa disso, né? E uma outra coisa que me marcou muito, no dia que eu fui lá, quando eu cheguei, os grupos, primeiro aquela coisa de ter criança, aquela coisa que aqui para vocês da ANE é tão tranquilo, né, da Moane, que é a questão intergeracional. Então tinha um monte de cantos assim, aquela criançada, enquanto o auditório lotado, né? Hoje de manhã tinha acho que mais de 400 pessoas estavam lá, tal, né? Eles esperavam 60. E então as crianças, uma coisa que me chamou, e a outra coisa que foi muito linda, o Paul Singer, né? Grande Paul Singer, grande intelectual, que eu tenho, né? Mas tinha uma admiração por ele, porque ele participava das lutas por direitos humanos, toda aquela questão da teologia da libertação, ele dava apoio à Igreja de São Paulo, embora não sendo dessa igreja. E quando eu chego lá, estava em trabalho de grupo, né? E o Paul Singer, todos sabem que é o pai da Helena, né? O Paul acompanhando os grupos, né? E a coisa do menino, era um menino ali, coisa mais linda. O grande Paul Singer estava ali entusiasmado de ver a juventude, porque era um momento de troca de experiências e tal. Então foi uma coisa que me marcou muito essa primeira Conani, né? Oi? Então eu queria dar um beijinho para vocês, né, que estão aqui em pleno 13 de dezembro, né? Está todo mundo já se esgoelando, né? Mas... Então, obrigado por estarem aqui. O mundo que nos cerca não é apenas uma criação do Espírito. Ele existe concretamente. É dele, pois, que devemos partir. Vocês vão me controlando no tempo aqui. É 2h30 que eu tenho e vou entrar. Brincadeirinha. Então, vamos de novo. O mundo que nos cerca não é apenas uma criação do Espírito. Ele existe concretamente. É dele, pois, que devemos partir para construir outra coisa, isto é, outro mundo. Quando consideramos a história possível e não apenas a história existente, passamos a acreditar que um outro mundo é viável. E não há intelectual que trabalhe sem ideia de futuro. Para ser digno do homem, qual seja, do homem visto como projeto, acho tão lindo isso, gente, né? O homem visto como projeto. Então, de novo,
Para ser digno do homem, qual seja, do homem visto como projeto, o trabalho intelectual e educacional tem que ser fundado no futuro. É dessa forma que os professores podem tornar-se intelectuais, olhando o futuro. Professores aqui no sentido amplo de educadores, né? Tá difícil falar porque a régua está subindo, né? Ontem à noite o Braz deu um show aqui, né? Gostei muito, Braz, do que você... A minha leitura é que eu acho que a presença da Unas aqui tão forte, acho que te deu uma energia, assim, fazia tempo que eu não, pelo menos assim, né, não te via tão potente, tão, né? Então, o Braz ontem e hoje, as apresentações e o painel da tarde, aí o Cezinha levantou a Zizi também, então... Mas eu acho que aquilo que o César falou, gosto muito também, né, dessa etimologia, é entusiasmo, né? Ter Deus por dentro, essa perspectiva. Deus aqui pode ser no sentido amplo, não necessariamente teológico, mas é olhar o futuro, Como é triste a gente ver um jovem que não tem uma perspectiva de futuro. E a gente sabe que atualmente nós temos situações de depressão na educação infantil. O negócio está muito sério, né? Então, acho que é esse nosso horizonte. O grande Milton Santos, nosso grande geógrafo. Oi. A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Onde está o nosso amigo que está ajudando a frase? Como é que ele chama? Conrado? Conrado está aqui? Você tem a frase mais completa, não é? Disso aqui, Conrado? Qual que é mesmo? Se é que é a mesma, um momento. Porque é um ato de coragem, nunca de medo, o amor é compromisso com os homens. Ah, tá bom. É uma outra... mas é dessa linha, não é? E se a gente pegar também a etimologia de coragem, né, dá para chegar a agir com amor, né, que é... E depois tem uma clássica dos manuscritos, imaginai o homem como homem e sua relação com o mundo como uma relação humana. A Zizi insistiu tanto nisso aqui da humanização, né? De novo, imaginai o homem como homem e sua relação com o mundo como uma relação humana. E só podereis trocar amor por amor, confiança por confiança. Nosso sonho, temos que sonhar, olhar o futuro, né? Lá nos manuscritos econômicos filosóficos, né? Para educar é preciso conectar. Minha base é o Libertar, que é um centro de pesquisa, formação e assessoria pedagógica, e qualquer relação com educação libertadora não é mera coincidência, né? O Libertar veio daí, desse contexto da educação libertadora, da teologia da libertação. E lá na sede do Libertar, aqui é um pouquinho para quem, vários de vocês já estiveram lá, aqui é a entrada, a visão que tem logo ali na entrada, está meio... essa é a estante que fica... na frente é ali onde eu trabalho, a estante que fica atrás onde eu trabalho, no cantinho ali, será que dá para virar um pouquinho, colocar para cá, tá com um pouco de dificuldade de pegar, para tomar cuidado, tá em cima do banquinho, se puder deixar Não, é mais virar o notebook, para que Oi? Não dá, porque não tem cabo, né? Não, mas o problema é que está demorando muito para... Ele está perguntando se pode ele não passando. É que é muito slide, esse é o problema. Eu acho horrível, pode passar. Vamos ver se a gente consegue. Então aqui é o cantinho Paulo Freire, bem do meu lado esquerdo ali, onde tem as obras de Paulo Freire, ou sobre Paulo Freire.
Depois, a nossa amiga Ivone está lá, né? Gosto muito de receber lá os professores para a gente poder estar estudando junto, para a gente estar pesquisando. Esse é um encontro que nós tivemos, a turma lá da ANE. E lá no Libertar tem um museu do brinquedo. Alguém de vocês conhece algum museu do brinquedo? Conhece lá. Isso. Então ali o meu cantinho mágico tem brinquedos antigos e novos, não é? E ali, opa, que coisa, gente! Uma coisa muito legal é quando os professores vão lá e lá no Museu do Brinquedo eles encontram algum brinquedo que eles brincaram. O que se passa? É que está demorando, entendeu? E são muitos slides. Estou preocupado porque é 2h30, é pouco tempo para falar. Então, são os brinquedos. Gente. Eu vou tentar ficar aqui em cima. Talvez melhore a pilha está perfeita, aqui está carregadinha. Então, lá do museu, opa, melhorou, risco. Aí, muito bom, agora sim, né? Tudo é o Museu do Brinquedo. Então, quando os professores vão lá e vão visitar o museu, é muito legal aquela hora que encontra o brinquedo que brincou na infância, porque brinquedo é uma coisa muito forte, né? E aí, então, a visita lá ao museu. Mas o melhor mesmo é quando os netos vão lá, que a gente pode brincar junto. Aí é o momento... E quando eu estou meio estressado também, eu desço lá, fico brincando, arrumando as coisas no museu. E agora, aqui também, foi nesse museu, nessa sala aqui, que nasceu a Uniprosa. A Uniprosa, não sei se já ouviram falar, é uma grande universidade brasileira. A universidade que versa a prosa, tenho vários amigos aqui que participam também, e foi numa conversa, um Valdo foi me visitar um dia lá, os dois vovôs, e a gente sentar no banquinho ali no Museu do Brinquedo, aí surgiu a ideia, falou, por que não a gente se reunir mais e trazer mais amigos para essa prosa, para essa conversa? E foi nem lembro, você lembra, Valdo, que foi 2015, parece, né? Já faz um bom tempo, né? Sim, e aqui nós aceitamos doações, né? Aqui são as doações que a querida T fez lá para o museu, né? E, então, se vocês tiverem brinquedo antigo, vão jogar fora, manda para mim. Né? Houve já quem afirmasse que todas as grandes verdades são absolutamente triviais e que teremos de expressá-las de uma maneira nova e, se possível, paradoxal, para que não venham a cair no esquecimento. Uma das coisas mais antigas que a gente tem é a questão do amor. Então, é muito difícil falar do amor de uma maneira que seja significativa. Né? As primeiras palavras, a profunda gratidão. Muito obrigado, Ivone. Então, o convite para estar aqui mais uma vez, uma gratidão muito grande dos amigos e companheiros de jornada. A Françoise Doutor, essa grande psicanalista que eu gosto demais, ela diz, qualquer homem, se não tiver seres humanos que respondam por ele, ou pelo menos um único amigo para justificá-lo, pode abandonar-se ao desespero. Pode, então, duvidar da sua própria validade e do seu desejo e de seus atos. Para mim, a amizade é uma das coisas assim mais poder. Amigos são poucos, né? Colegas são muito amigos, você pode abrir o coração. Para mim, de fato, é uma grande... E na amizade, você pode experimentar o afeto radical. O afeto radical é aquele que aceita você do jeito que você é. Se você vai começar a amizade com alguém e esse alguém começa a colocar condição para ser amigo, será que vai ser um bom amigo? Não, um amigo que é amigo aceita você do jeito que você é. E se você pisar na bola, se você viajar na maionese, o amigo que é amigo finge que não viu ou chega na massa? Chega na massa. Não senti... Não. Oi? Na voadora. Na voadora, ótimo, né? Então, agora, qual é a diferença? O amigo que é amigo, ele vai contra o ato que você cometeu e não contra você. Lembra Santo Agostinho? Odeie o pecado, mas ame o pecador. Então, para mim, de fato,
duas coisas que para mim são assim, essenciais, né, nesses tempos tão difíceis que a gente está vivendo. A amizade e o grupo de estudo. Né? Vixe, volta. Aqui. Sim, não, tá certo, desculpe, Ivan, eu que estou aqui. Então aqui agradeço a alguns amigos que têm sido meus interlocutores aí nessa discussão do amor, né? E é muito bom a gente poder ter pessoas para dialogar sobre isso, a gente aprende muito. E nem sempre a gente concorda. Com o Bernard Charlot, por exemplo, a gente tem muita briga, mas é ótimo. Cada briga que a gente tem, eu aprendo alguma coisa e vou aperfeiçoando. Né? E eu gosto muito dessa coisa do companheiro. Né? O que é o companheiro? Companes, né? Os que repartem o pão pelo caminho. Acho que é uma metáfora muito, muito linda essa. Eu queria aproveitar aqui hoje para entregar, não tinha combinado isso, mas eu acho que o Valdo permite, eu queria entregar o troféu Praxis do Amor. E a primeira a ganhar é a Samira. A Samira está aí? Tá sim. Justamente agora não está. Ela foi... Aí, Samira. Muito bom. Então, Samira, você está recebendo, depois você vai receber em casa um troféu Praxis do Amor. A Samira é aquelas pessoas assim que você pode contar, sabe como é que é? Aquela que está ali, é uma pessoa assim, super generosa, super discreta, mas é ponta firme. Nos momentos difíceis ela está ali com você. Né? Então, receba aí o troféu Praxis do Amor. E a outra é a Susan. Né? Não sei se vocês conhecem a Susan. Eu, como sou uma pessoa muito avançada, eu quase não tenho problema assim, existencial. Né? Mas uma pessoa que tem problema existencial pode conversar muito com a Susan. Né? Então, agradeço muito aí toda a parceria que ao longo dos anos a gente tem me ajudado muito. Muito obrigado, Susan. Então, agradeço muito os meus professores. Né? Aqui está, pode passar. Menino, quem foi teu mestre? Eu acho linda essa pergunta. Né? Então, aqui eu fui aluno, destaco aqui alguns professores, né? E sou uma pessoa muito privilegiada. É claro que a lista seria infindável, mas aqui são aqueles assim talvez mais conhecidos nossos também, né? E também pessoas, amigos com quem, colegas com quem também eu não fui aluno propriamente, mas que tenho aprendido muito ao longo dessa trajetória, inclusive vários que estão aqui, né, que têm sido os meus mestres também. Né? Deu para ver? Acharate, os ancestrais também, aprendendo com a Maria, isso, né, Maria? A gente agradecer os ancestrais. E a grande contribuição para nos alertar sobre essa memória, o Krenak, o Renato Nogueira, a Conceição Evaristo e outros tantos que estão aí, né? A própria Maria. Os familiares também, né? Pode passar? Como fica forte uma pessoa quando está segura de ser amada. Aquilo que o Guilherme falou ontem, né? A questão quantas feridas na infância a gente tem em função dessa falta de amor ou de desamor na infância, né? Não só, mas... Então aqui, meu pai e minha mãe, seu Silvio e dona Hilda, lá no interior de São Paulo, Barra Bonita, Jaú, onde nós moramos. Aí a família toda, com a minha irmã e meu irmão, todos eles já faleceram. Aí a Regina, minha companheira de 42 anos, né? Então, meus meninos, o Tiago e o Bruno, que são gêmeos, a Maíra, que é a caçulinha, né? E aí os meus 7 netinhos, minha grande bênção, né? meus queridos. E a semana que vem, 4 vão chegar, moram fora. Pulsando a vida, ressignificando a vida a partir dos seus sujeitos e suas histórias. Achei muito legal esse título que vocês colocaram. Então, aí eu vou contar um pouquinho da minha história,
muitos de vocês já vão ouvir isso aqui pela 10ª vez, mas talvez tenha um ou outro que não conheça. Então, currículo, percurso, trajetória, o meu currículo fotográfico, todos esses aí sou eu, né? Então, eu posso provar para vocês que eu já tive muito cabelo, né? E aqui estão alguns dados tem elementos do Lattes e tem elementos que não cabem no Lattes, né? Então, a minha trajetória, até chegar ali na Escola Técnica de Eletrônica. Eu não sei se a professora com os alunos da Escola Técnica, acho que já foram embora, né? Então, tá aqui. Tá. Então, eu gosto muito de ter feito, né? Aí a minha carteirinha da Escola Técnica, aí os meus equipamentos, essa parte de baixo ninguém sabe o que é, essa é uma régua de cálculo, né? A gente não tinha calculadora ainda. Então, eu com 18 anos, eu tinha um diploma, eu tinha emprego, me sentia gente. Eu defendo ardentemente a educação profissionalizante do ensino médio. Eu acho que é uma coisa muito legal. Inclusive, pode passar, os meus filhos também fizeram. O Tiago fez mecânica e o Bruno fez processamento de dados. A Maíra, ela tem 1 ano de diferença, ela é 1 ano mais nova, e ela começou a fazer o magistério, mas foi justamente aquele ano que mudou, aí ela foi para o colegial normal. Os meninos 4 anos, a Maíra 3, se formaram juntos, portanto, um técnico em processamento de dados, um técnico em mecânica. Aí ela pergunta, pai, o que eu sou? Eu falei, filha, sinto muito, desse ponto de vista você não é nada, né? O que faz um ensino médio? Você não, né? Então, eu defendo ardentemente. E defendo, inclusive, o magistério no ensino médio. Eu acho que, você sabe que não acabou, é interessante, muita gente acha que não acabou. No Sul a gente tem, a própria rede municipal. Oi? Morretes tem, né? Enfim, São Paulo tem, a rede municipal tem, lá o Deville, né? Tem. E eu não sei se vocês concordam, os colegas que trabalham na pedagogia, mas quem fez magistério é diferente. É diferente, é outra. E eu acho pouco. Se eu fosse ministro, eu colocaria a formação do magistério e no máximo em 5 anos começar o ensino superior. Mas é um excelente começo, não é? Bom, já foi, né? Então, aí, nessa escola, eu por ironia do destino, da primeira turma fui convidado para dar aula, então eu comecei ali em 75. E como muita gente, eu não pensava em ser professor. Aí, sou eu, o Chevette 75 que eu comprei, né? O salário era ótimo, dava 17 aulas por semana, ganhava por 40, ficava 40 horas na escola. Então, muito legal, só que eu ficava perplexo. Como é que eu virei professor sem saber como é que o aluno aprende? Eu me formei em junho de 74, 6 meses de treinamento didático, basicamente aprendi a fazer planejamento, taxonomia do Bloom, quem é jovem há mais tempo vai lembrar disso, né? Como é que eu viro professor? O elemento básico é saber como é que o aluno aprende. Então, eu tinha essa perplexidade. Eu tinha lá a minha didática para desesperados. Como é que eu sobrevivi? Sem base nenhuma. Então, era o domínio do conteúdo. A primeira aula que eu fui dar era sobre pontes de Windston. Não sei se alguém lembra, alguém da física. E eu sabia tudo sobre pontes de Windston, porque era a maneira que eu tinha de... Né, naquela época a gente achava... Aí eu fiz o cursinho, porque eu queria ser engenheiro, né, queria ser... E aí fiz o vestibular. E quando foi final de janeiro de 77, eu recebo essa cartinha, pode passar, é uma cartinha lá do ITA, dizendo que eu tinha sido aprovado. Então foi aquela, uau, né? Meu pai era da aeronáutica, então entrar no ITA e tal, foi muito legal. Não, volto um pouquinho, eu achei que tinha mais um. E aí eu fui para lá, engenharia eletrônica e tal, depois de uma semana de aula, em 77, o tenente-coronel aviador nos reuniu num auditório como esse, ele entrou. Eram 100 vagas para civis, 20 vagas para militares. Ele entrou sem cumprimentar a turma e falou: eu prefiro ter aqui 100 idiotas obedientes a 100 gênios rebeldes. Falei, bom, aqui eu não fico. Aí eu fui para a Poli, né? Fui fazer a engenharia. Sou meio... cartão eletrônico de perfuração de programação de computador. E ali, em cálculo, em 1977, nós tínhamos 50% de reprovação, gente. Meus filhos fizeram engenharia, 50% é impressionante isso. Essa lógica, hoje apareceu isso, essa lógica, a maldita lógica classificadora. E aí quando você vai falar com o professor, é para baixar o nível, é para aprovar todo mundo. É impressionante isso, como
Para mim, a avaliação classificatória é um dos canais principais de entrada na escola do desamor. Né? Ok? Eu era um menino fruto do milagre brasileiro, né? Fiz escola técnica, fazendo engenharia e tal, milagre brasileiro, só que havia outras veredas no meio do caminho. Então eu fui participar de comunidade de jovens, mas sobretudo o movimento estudantil, foi aquela época dos protestos, das passeatas, a pastoral universitária e na UAF, Organização de Auxílio Fraterno, que a gente fazia aquelas rondas de sábado à noite, lá no centro de São Paulo, com os moradores de rua. Só que para não ser uma coisa assistencialista, a gente tinha sempre uma reflexão antes. E foi ali que eu conheci a obra de Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido. Não em livro, porque era muito difícil conseguir a obra de Paulo Freire. A gente, antes de sair para a ronda, rodava no mimeógrafo, não sei se alguém lembra disso, então a gente fazia a reflexão meio que chapado com álcool ainda, né? Mas foi assim que eu conheci a obra de Paulo Freire. Aí eu achei que ia ser padre, fui para o seminário, vi que não ia ser padre, voltei, fui fazer a filosofia. Em 82 eu tive contato com a teoria do conhecimento, e aí aquela... Tem mais uma aí, Ivone? Isso. Aquela minha questão lá resolveu. Por aí, a gnoseologia, a epistemologia, como é que o aluno aprende? Como é que se dá o conhecimento no ser humano? Eu falei, então, esse é meu tema de paixão. E há 42 anos estudo isso, não sei nada sobre isso, mas eu acho que é um negócio muito, muito legal. E ali eu fazia matéria da pedagogia, mas também puxava algumas matérias, fazia filosofia, puxava matéria da pedagogia e fazia matéria com a Selma. E um dia a Selma chega lá na aula com esse convitinho, que era um curso com o Paulo Freire. E aí eu fui fazer esse curso com o Paulo Freire sobre Cisso, que é um texto do Carlos Rodrigues Brandão. Então vocês imaginam, fazer um curso com o Paulo Freire, um grupo mais ou menos de 25 pessoas, aquela roda de conversa, e uma das noites, uma das aulas, o próprio Carlos Rodrigues Brandão estava lá. Então, né, e parece que uma referência básica lá da Escola dos Sonhos é o Carlos Rodrigues Brandão, né, tudo de bom. E aí, em função disso, Paulo Freire precisava de uma sala, nós emprestamos uma sala no colégio, e por 5 anos a gente cruzava com... Eu não fui motorista de Paulo Freire, não tive o privilégio de conviver tanto com o Cezinha, mas a gente cruzava com ele e participava lá dos encontros no Vereda. Né? Esse é um evento lá com o Paulo Freire, com os nossos alunos e professores. Né? E mais uma. Pronto. Depois, então, eu fiz a pedagogia, o mestrado e doutorado. No doutorado foi que me aproximei, já conhecia a AT dos eventos, mas me aproximei mais da AT e do Valdo. Nós éramos alunos lá do doutorado. E atualmente estou fazendo um pós-doutorado em educação em devir criança. Então, os meus primeiros professores de devir criança são os meus queridos netinhos. Né? Bom, o foco da reflexão é a educação escolar, que é muito relevante. Por quê? Em primeiro lugar, em termos quantitativos, todas as crianças, por muitos anos, e em termos qualitativos, numa fase decisiva para a formação da personalidade e com a possibilidade de fazer um trabalho com uma intencionalidade compartilhada. Então, é claro que a educação, já foi falado aqui muito, né? A educação não é só a educação escolar, mas eu acho que a educação escolar pode ter uma potência enorme, porque você tem praticamente todas as crianças por muitos anos numa fase decisiva e com possibilidade de ter um projeto. Infelizmente, muitas vezes, não é isso que está acontecendo para o bem, digamos assim. Né? Diferentes e complementares abordagens da temática do amor. A gente pode viver o amor, que é o que a gente mais quer, que a gente mais busca. A gente pode falar de amor, ou a gente pode falar sobre o amor, que é isso que eu estou me propondo aqui, falar sobre o amor. A Bell Hooks, nesse livro belíssimo, né, Ensinando a Transgredir, e veja o subtítulo, A Educação como Prato da Liberdade, que é justamente o título da primeira grande obra de Paulo Freire, 1965, antes da pedagogia do oprimido. Então ela diz, cheguei à teoria porque estava machucada, a dor dentro de mim era tão intensa que eu não conseguia continuar vivendo. Opa, desculpe, eu apertei também, não posso apertar. Aliás, eu vou aposentar aqui. Cheguei à teoria desesperada, querendo compreender, apreender o que estava acontecendo ao redor e dentro de mim.
vi na teoria um local de cura. Então é nessa perspectiva também que a gente quer propor essa teoria, essa reflexão sobre o amor. E é claro que a gente está buscando falar sobre o amor para poder amar mais e melhor. Esse é o grande horizonte. Tudo começou com a pandemia. Quando veio a pandemia, eu achei que eu ia morrer. Idade, estava com 64 anos, doença pré-existente. Falei, bom, já que eu vou morrer, eu vou me dedicar àquilo que é mais importante. O que é mais importante na vida? É o amor. Aí comecei a estudar o amor, para valer. Né? E estou estudando até hoje. Só que, na verdade, antes disso também eu já falava. Né? Só que aquela história, eu falava do amor, mas não sobre o amor. Quero deixar claro que eu não tenho nenhuma autorização superior, especial, para falar sobre o amor. Eu fundamento-me na condição humana. Sou humano e nada do que é humano me é estranho. Então é a partir disso que eu não tenho nenhuma credencial especial. Eu sou aqui naquele sentido dialético. Sou, ainda não sou, posso vir a ser mais. Né? Falar sobre o amor não dá certificado de coerência para ninguém. Que fique bem claro isso. Né? Os objetivos pautar com rigor e criticidade a temática do amor na educação escolar. Reafirmar a relevância do amor crítico na educação escolar. Contribuir para que se possa amar mais e melhor na escola e na sociedade. Desenvolver a reflexão como um aperitivo e um convite para um banquete. Trazendo aqui a ideia do banquete lá do Platão. A gente vai fazer aqui apenas algumas provocações. Né? Então, a função social da escola, recordando, o César falou já tarde, pode ser educação integral, na perspectiva democrática e humanizadora, é aquela que visceralmente comprometida com o direito, aprendizagem efetiva, não é para gerar números, infelizmente, essa neurose dos números, Cezinha também falou sobre isso, não é isso que a gente quer. O que a gente quer, uma aprendizagem dos saberes numa perspectiva transdisciplinar. Eu gosto muito desse esqueminha aí, que para visualizar um pouco a questão da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, que a gente está buscando tanto. Né? Muitíssimas escolas de ensino fundamental e médio, então os saberes em preto e branco, muitas escolas de ensino fundamental e médio, os saberes coloridos, melhorou, né? E muitas escolas de educação infantil e, infelizmente, poucas escolas de ensino fundamental e médio. Ou seja, tudo junto, misturado aqui, agora a perspectiva intertransdisciplinar. Pode passar. Depois, não basta aprendizagem efetiva, tem aluno que é a maquininha de fazer provinha Brasil, mas é uma topeirinha humana. Nós queremos também o desenvolvimento humano pleno, ser gente. Nascemos hominizados, dado pelo genoma, mas a humanização é tarefa. A educação integral, ou seja, a integral aqui no sentido mais amplo possível das dimensões do ser humano. Então, a dimensão cognitiva é muito importante, mas não é a única, tem outras tantas aí. Né? E também lembrando, isso a Maria sempre está me cutucando, dos seres não humanos, a Maria Graciada, dos seres não humanos e não visíveis, né? Por exemplo, os encantados das culturas indígenas. Então, essa perspectiva que a gente está buscando, na perspectiva do bem comum, não numa perspectiva individualista de seja o melhor, garanta o seu, né? Como é a lógica do mercado. E a alegria crítica, a docta gaudium, a douta alegria, por parte de cada um e de todos. Então, o que a gente quer? A gente quer que os alunos aprendam, se desenvolvam e sejam felizes. Só isso que é o nosso horizonte. E é claro, então, qual é a conclusão da comissão? Constatamos um grande aumento da TFA. O que é a TFA? É a taxa de felicidade dos alunos. Para nós, ao invés do IDEB, devia ter a TFA. Né? Os alunos estão aprendendo, estão se desenvolvendo. Então, essa escola é boa. Infelizmente, vocês sabem, está uma neurose com esse negócio dos indicadores aí. Né? Bom, deixa para lá. Então, claro que tudo isso, um conjunto de valores, a Zizi insistiu muito nisso, né? A matriz de valores, um conjunto de valores de referência do trabalho educativo, liberdade, justiça social, amorosidade, autonomia crítica, responsabilidade por si, pelo outro, pelo planeta, a dialética de diversidade, igualdade e a cultura de paz. Pronto, falei.
Até aqui, uma observação. Eu fico tão angustiado. É tanta coisa para falar. Alguém ardentemente precisa falar alguma coisa? Está muito perdido? Tudo bem? Tem alguém acordado ainda? Então, é muito difícil falar do amor, por causa dos preconceitos. Vamos lá. De imediato. Amor é coisa de apaixonar. É interessante. Né? Tem gente que você fala de amor, só consegue pensar no amor romântico. Não é isso que a gente está falando. Amor é coisa de poeta. Né? Amor é coisa piegas, religiosa. Amor é coisa de autoajuda, de coach, né? É alternativa. Amor é coisa de manipuladores, de populistas. Amor é coisa de mulher, todo preconceito. A coisa da educação infantil. É coisa sem fundamento, sem rigor, frágil, que não se pode medir ou comprovar cientificamente. É claro que no paradigma racionalista instrumental. O amor, quando se fala de amor, né, é o receituário pedagógico, um conjuntinho de métodos e técnicas sem conexão e com a realidade, com a intencionalidade. Muitas vezes é um pacote de competências socioemocionais, materiais, atividades. O amor, às vezes você fala na escola, as pessoas reduzem a educação sexual. Né? Esse é um aspecto, mas é muito mais do que isso. O amor, como panacea, é o amor. Né? Então, como se o amor, assim, resolvesse tudo. O amor como frouxidão, confunde-se muito aqui. Falar em amor na educação escolar é passar a mão na cabeça, é deixar fazer o que quiser. Não é isso que a gente está falando. Ou então como sacerdócio. Né? Você, professora, você sofre aqui, mas que bom que você sofre, porque quanto mais você sofrer aqui, maior a sua recompensa na eternidade. Né? Não é isso que a gente está falando. Né? O fundamento último para nós do amor é o amor crítico. A gente está usando esse amor crítico para tentar diminuir um pouco a resistência dos educadores quando a gente fala de amor. Né? E como sempre nos lembra o amigo Pedro Demo, crítico e autocrítico. A gente sempre tem que trazer para a gente também. Então é o amor agápico. Né? É o autêntico querer o bem. Note que eu não estou falando querer bem. Nem sempre eu consigo querer bem o aluno. O aluno parece com o meu tio. E o meu tio, um safado que roubou a família, então eu tenho ódio. Então quando eu olho o aluno, eu lembro do meu tio. Né? Então tem coisa, mas não, querer o bem, que é o sentido ético. Né? Depois, o amor crítico, ele está atento à sua gênese, à sua constituição, à sua abrangência, à sua intencionalidade e à necessária articulação com outros elementos da realidade, os seus condicionamentos, os limites, as contradições. Falar de amor, sem falar de condições materiais, sem falar de competência técnica, compromisso político, correr um sério risco de o amor virar colóquio flácido para acalentar bovinos. Sabe como é que é? Conversa mole para boi dormir. Colóquio flácido para acalentar. É o amor. Não, o amor sim, mas junto competência técnica, as condições materiais, etc. Muito bom. O amor radical, no sentido que vai à raiz, não é aquela coisa superficial. E, por fim, o amor práxico, isso é muito importante. Ele não se restringe ao plano dos slogans, das ideias, os sentimentos, mas se traduz em práticas, notem bem, práticas, não qualquer prática, a praxis, né? Atravessadas pelas respectivas intencionalidades. E aqui volta lá a 1 Coríntios que a gente fala no começo. Não basta você fazer coisa boa, qual é a intencionalidade que está de fato guiando. É muito difícil também falar pela complexidade. Olha só, gente, ok? Pode passar. Então, são muitos campos do amor. Por exemplo, o amor pelo outro. Tem o amor romântico, eros. O amor familiar, storge. O amor fraternal, filia. E tem o amor à humanidade, o amor ético-político, que é ágape, pegando os termos clássicos lá do grego. O amor a si, que é o amor próprio, ou amor à atividade que você exerce. O amor à cultura, ao saber, à verdade, à arte, à tecnologia. Estão percebendo quantos campos do amor? O amor à natureza, mineral, vegetal, animal, a Gaia. O amor aos objetos e, por fim, o amor ao transcendente para quem transita por aí. Né? Muitos espaços educativos parecem seguir aquela máxima de Wittgenstein. Né? Wittgenstein fala aquilo que não se pode falar com clareza deve se calar.
E com isso, as escolas acabam se calando sobre as questões mais importantes da vida. Porque as questões mais importantes da vida, você não consegue falar com clareza. Me fale com clareza do sentido da vida. Quero ver. Me fale com clareza da perda de um ente querido. Da alegria, sofrimento. Né? Então para não falar disso, acaba fugindo da raia. E aí, o Gregory Bateson, esse grande antropólogo, ele fala, por que as escolas não ensinam quase nada acerca do padrão que liga? Acho que isso aqui tem muito a ver com o que a Zizi falava de manhã. Será que os professores sabem que trazem consigo o beijo da morte, o qual tornará insípido tudo que eles tocarem, e que por isso eles são sensatamente relutantes em abordar ou ensinar qualquer coisa de importância vital na escola? Ou será que eles trazem consigo o beijo da morte justamente porque não ousam ensinar coisas tão importantes? A provocação legal. Até não muito tempo atrás, falar de amor no encontro científico, as pessoas torciam o nariz. Aí vem a tal da virada afetiva, todo o desenvolvimento da neurociência. Hoje nós temos aí muito comprovado que não dá para falar da cognição sem a afetividade, de tal forma que hoje, no encontro científico, você não falar do papel da emoção, da afetividade no processo de conhecimento, aí sim é ser anticientífico. Aqui a gente tem, pode voltar, tem três grandes referências, o livro do Vygotsky, do Vallon e do Piaget, e os três afirmam a importância do afeto, do amor, da emoção no processo de desenvolvimento humano e da aprendizagem. E aí é legal também a gente saber que tem muitos livros sérios do amor, tem muita picaretagem, tem muita autoajuda, mas tem muita coisa boa também. Aqui são alguns livros que tem lá na minha biblioteca, quando vocês visitarem lá, podem ver. Né? Tem muita coisa boa. E, inclusive, esse está bem no meio aqui, da Bell Hooks, né? Tudo sobre o Amor, é um livro muito legal e uma linguagem muito direta, e você acha, inclusive, em PDF, rapidinho, mas é bom comprar em papel. O amor na educação escolar, a gente está falando do quê? O amor pelo outro, educador educando, o amor pelo conhecimento, pelo saber, o amor de si, o amor pela atividade de ensino, aprendizagem, a atividade de ensino por parte do professor, a atividade de aprendizagem por parte do aluno, embora isso seja dialética, o amor pela humanidade, o amor pelo mundo, o amor pelo transcendente. Então vejo que falar do amor, a gente está abarcando um conjunto que a gente viu da complexidade. Agora, veja bem, o amor pela atividade de ensino, pelo amor de Deus, não é o amor por dar aula, né? Não é isso. O amor tem a ver com aquela que a gente falou. O que é o amor pela atividade de ensino? É um lugar para ajudar a construir aprendizagem efetiva, desenvolvimento humano pleno e alegria crítica. É esse que é o amor que a gente tem pela atividade de ensino. E aqui tem um rápido levantamento de pensadores ao longo da história, né, sobre o amor. Então vamos ver. Olha só, gente. Tchan, tchan. Tchan, tchan. Pode ir, Ivone. Então, a gente pode, desde lá, Platão, quando fala de Eros, a história de Eros é muito bonita. Teve uma festa dos deuses e Poros, que é o deus da fartura, foi convidado, mas Pênia, que é a deusa da falta, não foi convidada. Só que Pênia ficou na porta ali da festa. E no decorrer da festa, Poros encheu a cara e foi dar saiu um pouquinho lá para espairar. E nisso, Pênia se aproveitou, fizeram amor, e desse encontro amoroso surgiu Eros. Então, Eros, segundo Platão, é filho da fartura e da falta. Não é lindo isso, gente? O amor não é isso? Quando você está com a amada, você está com a fartura, você está aquela coisa incrível, mas você sabe que aquilo não vai durar para sempre. Quando você está longe do amado, é a dor, a ausência, mas você sabe que aquilo não vai durar, você vai reencontrar. Ok, pode. É que o algoritmo tinha acabado aqui, não sabia o que eu ia falar, agora ele está instalando de novo.
Pode voltar, Ivone, para não sobrecarregar a tela aí. Foi. Então, não é isso que a gente tem que fazer com os alunos? A gente não tem que provocar a falta e levar a fartura ou dar acesso à fartura. Então, essa metáfora é uma das... O próprio Platão tem várias imagens. Depois, filia, que é o amor dos irmãos, dos amigos. Ágape, que é um termo grego, mas ele foi ressignificado no Novo Testamento, inclusive com a grande ajuda de Paulo Apóstolo. O Spinoza fala do affectus, ou de conatus, a afinidade do ser com o ser, de Teilhard de Chardin. Eu gosto muito desse conceito, que é um conceito universal. Tudo que diz respeito à afinidade do ser com o ser, para Teilhard de Chardin, é o amor. A base afetivo-volitiva, que fala o Vygotsky. A emoção, a afetividade, que tanto fala Vallon. Depois, o amor como energética da ação. O amor como desejo. A energética da ação é o Piaget. Como desejo lá, Freud, François Doutor, Christian Dunker. O amor como amorosidade, nosso querido Paulo Freire. O amor como aceitação do outro, como legítimo outro, o Maturana. O amor como revolução, como potência, como ação. A Bell Hooks insiste muito nisso, para não ficar só no blá blá blá. O amor como mobilização para a aprendizagem, para o conhecimento. O Bernard Chalot e o menino... Olha eu junto com o Bernard aí. O amor como alteridade, relação ética, o Emmanuel Levinas. Pegando isso aqui, pegando lá do Maturana, como é difícil a gente reconhecer o outro como legítimo outro. A gente quer sempre colocar a nossa forma no outro, né? Mas o amor não é isso. A relação ético-político, que nos fala a Bader Savaia, é esse amor que vê a totalidade. Dom Bosco falava da amorevoleza, né? Pestalozzi falava da educação do coração, ou desculpa, ali tem um erro de concordância. Pelo coração. O Janus, que a Helena citou ontem, né? Como amar uma criança. Nosso querido Lauro de Oliveira Lima, também fui aluno do Lauro de Oliveira Lima, fala da amorização, até pautado em Teilhard de Chardin também. E o Júlio Groppa fala da amizade intelectual. Depois, a gente poderia citar ainda, lá na Idade Média ainda, os irmãos da vida comum, Comênios, que o César citou, o La Salle, Froebel, o Tolstói, que a Helena também falou, o Steiner, a Montessori, o Neil, também que a Helena falou ontem, o Macarenco, o Frenet, o Cláudio Naranjo, o Carlos Rodrigues Brandão e muitos. Estão percebendo, gente? Pode ir. Bom, e depois tem uma outra ainda aqui, contribuição de outras interessantes abordagens. O amor de si, que fala o Rousseau, a emancipação humana, a revolução, que fala o Marx, o motivo, o Leontiev lá, o motivo, a atividade humana, a sensibilidade, nosso querido Rubem Alves, o amor como força, o Eric Fromm, o amor mundi, Hannah Arendt, o amor como eros, como religare, do Morin, o amor como erótica, do Dussel, o César citou também hoje à tarde, o amor como storge, o Lewis trabalha muito, o amor como cuidado, o Boris e o Boff, o amor como simpatia antropológica, o Charlot, o amor como cooperação, o Terry e o Fábio, o amor como reconhecimento, Hegel, Honneth, Paul Ricoeur, o amor como ressonância, entrar em ressonância com o outro, Hartmut Rosa, o amor como sentir e saber, o Damasio, toda a questão da neurociência, o amor como multitude, o Negri e o Hart, o amor como padrão que liga, o Bateson, que nós vimos, o amor como bem viver, o amor como não violência, o amor agápico lá do Genaro Iorio, o amor como dádiva, como dom. Né? Então, esse breve levantamento demonstra, ao longo de séculos, milênios, a enorme busca da humanidade pela vivência e compreensão do amor. Então veja quanta gente, isso pegando, não todos. Bom, por que o amor crítico importa? Não é?
primeiro, o amor crítico dá sentido à atividade docente e energia para lutar por melhores condições de trabalho. O amor crítico nos leva a fazer e a fazer bem feito. Não porque somos cobrados para não sermos punidos ou para recebermos alguma recompensa exterior, mas por um autêntico apelo interior. O amor crítico nos leva a fazer até o fim e não abandonar ninguém no meio do caminho. E o amor crítico, querendo o bem do outro, pergunta o que é melhor e vai se qualificar. Para não acontecer aquilo que aquela fábula do macaco e do peixe. Não sei se vocês já viram, Miyakoto que conta. O macaco nunca tinha visto um peixe, vê um peixe na água, fica desesperado. O peixe está se afogando, está na água, né? Dentro da. Aí o macaco vai lá, tira o peixe dentro da água, o peixe fica se batendo, e o macaco fala, nossa, como ele está feliz, né? Até que o peixe morre. E qual é a conclusão do macaco? Se eu tivesse chegado antes, eu tinha salvo esse peixe. Então, às vezes, você vê o professor com a melhor das boas intenções matando os alunos. Né? Não aqui no Brasil só. Agora, por que isso em geral? Agora, por que o amor crítico importa no ensino? O amor enquanto energética da ação, o querer como desejo ou necessidade, é a base da atividade humana em geral. Para ter a prática, é preciso querer e poder. O querer tem o desejo e necessidade, o poder tem o saber e o ter. Então, veja que ali nós estamos falando do querer, né, desejo e necessidade. Portanto, é a base da atividade de ensino, que é a atividade principal do professor. Lembrando que ensino não é transmissão, é ajudar o outro a aprender. E a base da atividade de estudo, que é a atividade principal do aluno. E aquilo que o Piaget fala, agimos porque amamos ou odiamos. A indiferença não nos leva à ação. Portanto, o amor não é um detalhe na educação escolar, aliás, na vida como um todo. O amor enquanto afeto é a base da relação educativa. Porque se não tem amor, não há o reconhecimento, a dialética do reconhecimento entre o professor e o aluno. E, além disso, pode passar, Ivone. O amor tem muito a ver com a questão da disciplina, porque o aluno ele só vai se submeter à regra se ele tiver um vínculo com o aluno, com o professor. Então, seja a regra, seja a possibilidade, é a partir do vínculo, portanto, não é um detalhe. E, por fim, o amor enquanto motivação, enquanto mobilização. É fundamental. Por quê, gente? Lembram? O conhecimento novo se dá a partir do conhecimento prévio. Só que o conhecimento prévio do sujeito não está sempre disponível. Para ser disponibilizado, tem que ter uma carga afetiva. É como se tivesse no porão o conhecimento prévio, aquilo que você já sabe. Vamos estudar a Revolução Francesa. O que você já sabe da Revolução Francesa está lá no porão. E tem a portinha que abre mais ou menos. Né? Então, se a portinha abre muito, sai muito conhecimento prévio, que vai poder construir um conhecimento parrudo, um conhecimento de memória de longa duração. Se você está pouco motivado, a portinha abre só um pouquinho, sai pouco conhecimento prévio, o conhecimento que você vai construir é fraquinho, meia boca, logo depois você esqueceu. Então, vejam que a motivação não é um detalhe, é algo sem motivação, sem mobilização, sem interesse, não há aprendizagem significativa. Aliás, aprendizagem significativa é uma redundância, porque se de fato é aprendizagem, ela é significativa. Mas a gente fala isso para deixar claro que não é uma aprendizagem mecânica. Pode passar, eu já falei sobre isso, pode passar, tá. Então, como é que isso se desdobra na prática pedagógica? Algumas exigências. O cuidado. Não dá para falar que você ama os alunos se não há cuidado. E aí tem vários aspectos. Depois, o reconhecimento. Mais do que conhecimento, o reconhecimento do outro, em profundidade. Depois, a confiança. É impressionante o quanto a confiança ou desconfiança do professor interfere no processo de aprendizagem e desenvolvimento humano. Depois, a interação, todo o processo de interação. Depois, a afinidade, que é o querer bem. Mas, além da afinidade, tem a questão do amor como justiça, que é querer o bem. Fica claro, gente, querer bem é uma coisa, querer o bem é outra coisa, que é a questão da dimensão ética. Defender os direitos, a equidade, a honestidade, a sinceridade, a verdade com o outro e consigo.
O amor como forma de pôr fim à dominação e opressão. Como é que você fala que você ama o seu aluno se ele está sofrendo situação de abuso, de bullying, etc. E, por fim, a transcendência. O amor é aquele que nos leva, não é, finalmente, lá à histórica e ontológica vocação de ser mais. A tomada de consciência da incompletude. Eu, cada vez, gosto mais da antropologia de Paulo Freire. Né? Já na Educação Completa da Liberdade, já falava disso. Toda a obra dele fala. A consciência da incompletude, do inacabamento. Porque no momento que você percebe que você é incompleto, você está pronto para aprender. A pior coisa é a pessoa se achar. Levantar o nariz, já chegou lá. Essa é a pior coisa. É preciso uma visão de processo. E aqui eu trabalho aquele conceito que eu desenvolvo lá no livro de currículo, que é o conceito de zona de autonomia relativa. Tem um limite externo, mas tem um limite interno. Infelizmente, muitas vezes, a gente só olha o limite externo e não percebe que, naquele momento, o que está limitando mesmo é o interno. Toda essa coroa circular é o que eu chamo de zona de autonomia relativa. Pode passar. É claro que sempre há uma zona de repressão, tem coisas que a gente não consegue fazer na escola, mas, ao mesmo tempo, sempre há um espaço de liberdade, sempre há uma zona de autonomia relativa. Você vê, por exemplo, dentro da mesma favela, duas escolas municipais ou estaduais, não importa. Uma escola podre, pichada, invadida. A outra escola, 700 metros dali, né, bonitinha, arrumada, organizada, os alunos acompanhar. Como é que você explica? É o salário, é o mesmo. É o currículo, é o mesmo. É o estatuto, é o mesmo da criança. Né? É o Faustão, é o mesmo. Então, todos os fatores externos, o que muda? A maneira como cada... Pode mudar, Ivan. Como cada escola usa a sua zona de autonomia relativa. Isso vale em termos de instituição e de pessoa. Paulo Freire nos fala muito da esperança, o que nos remete ao esperançar. Né? Aí eu faço um trocadilho, zona de autonomia relativa, azar, então o esperançar. Então, a zona de autonomia relativa ajuda a resgatar a nossa esperança. E isso nos leva ao resgate da alegria, né? Que é o crescimento da potência, como diz o Spinoza. Então, muito obrigado por enquanto e a gente vem, acho que... Eu pensava que vinha a roda de conversa, mas acho que antes disso tem outra coisa. Mas, muito obrigadinho. Então, nós convidamos, Celso, a Mila para fazer uma provocação sobre o amor, para ti, e a Kellen também, com o trabalho dela, vai dar uma provocada aí para ajudarmos a refletir sobre esse assunto que é tão bonito, tão importante, e que às vezes se torna irrelevante, né? Às vezes a gente não para discutir aquilo que é tão importante, porque todo ser humano, no fundo, ele busca essa essência que é o amor. Então a gente precisa realmente parar, se a gente quer mudar o mundo, parar e pensar um pouquinho naquilo que realmente é o desejo do ser humano. Vai lá, Mila, vamos lá provocar o Celso aí a falar mais um pouco sobre isso. Oi, boa noite. Meu nome é Mila, para quem não me conhece, mas acho que a maioria me conhece. Eu sou lá de Ibiúna, fui diretora da EME Antônio Coelho Ramalho por 10 anos, que é uma escola considerada inovadora, faz parte do programa 2030, que a Helena falou um pouquinho ontem. Aí a Ivone me chamou aqui para falar, para provocar o Celso, né, sobre amor. E aí, quando a Ivone me falou que era para eu subir aqui para ficar do lado do Celso, meu amor já ficou, né, porque o Celso é meu amor, né, gente? Então, vai ter briga, gente, mas ele é um dos meus grandes amores, né? Tem vários amores, e o Celso é um dos meus grandes amores. E aí fiquei extremamente nervosa, né? Mas feliz também de poder estar aqui do lado do Celso, porque, como as pessoas aí falaram que não só eu amo o Celso, mas muitos educadores, né, são apaixonados por tudo que o Celso escreve. A gente procura seguir, né, aquilo que o Celso escreve, e isso foi para mim durante muitos anos, né, conhecer tudo não, né? Mas muita coisa do que o Celso escreve e tentar levar para a minha vida profissional,
levar para a escola, levar para outros professores, até que um dia eu fui convidada para conhecer o Celso. E nunca vou me esquecer, né, do primeiro dia que eu fui lá no encontro da Uniprosa, e quando eu apertei a campainha lá da casa do Celso, e a emoção que eu senti, eu tenho vontade de chorar e de falar, né, e eu sou chorona, a emoção que eu senti é quando o Celso veio abrir o portão. E entrei na casa do Celso, brinquei, conversei, comi. E aí não estava só o Celso, né? Aí eu dou de cara com Terezinha Rios, que eu nem esperava. Outro grande amor. Coisa básica para um educador, né? Chegar na casa do Celso Vasconcelos, encontrar Terezinha Rios e mais tantos outros educadores importantes para a nossa constituição de educador. Mas o Celso trouxe para mim, depois que eu o conheci, né, pessoalmente, que venho convivendo com ele aí há algum tempo, ele trouxe para mim o que é o amor de verdade, o que é acolher, né? E quando a gente estuda alguém, né, a Terezinha, o Celso Antunes, a gente tem aquilo de que a Helena, né, não posso esquecer, porque eu também vivo tietando a Helena Singer, amo tietar a Helena. Então, quando a gente conhece essas pessoas pessoalmente, a gente vai percebendo que não é só escrita, não é só discurso, né? O Celso vive o amor de verdade em relação a gente, em relação às pessoas, né? O Celso acolhe de uma forma inexplicável. Isso para qualquer pessoa, para todas as pessoas. Então, assim, eu não queria nem provocar, eu queria mesmo continuar tietando o Celso, né? E dizer assim que ele não só fala sobre o amor, mas ele realmente consegue viver o amor. E foi isso que ele trouxe para mim dentro da minha profissão, né? Não só as leituras, mas o como ele acolhe, né? E como a gente começou a falar sobre educação com o Celso, com a Helena, com a Susan, né? Samira. Quando a gente está nesse grupo para conversar sobre educação, a gente não fala de educação, mas a gente fala de amor. E a educação tem que ter o amor, né? Tem que ter o acolhimento. Se a gente não acolhe, como é que a gente vai aprender, ou como é que a gente vai fazer com que o outro cresça sem a gente acolher, né? Como que a gente vai crescer junto sem acolher? Então, o Celso é uma referência muito grande para mim, né, como profissional, mas principalmente como pessoa. Eu sempre digo isso, né? O Celso me ensina a viver, né, esse amor pela vida, esse amor pela profissão, né? Então, Celso, eu não vou te tietar, eu vou continuar tietando, não vou te fazer pergunta, eu só vou dizer assim, que realmente, né, eu sou apaixonada por você. E aí, para ficar gravado isso, né? Só isso. Uma das coisas que, na reflexão sobre o amor, que eu tenho feito sempre, é a questão das grandes alegrias da docência. Que se o professor não encontrar grandes alegrias na docência, não tem condição objetiva que vai satisfazê-lo. Eu tenho colegas que trabalham em escola particular em São Paulo, de altíssimo nível, escola que nem tem segundo andar, é tudo térreo. Abriu, se eu falar muito, a Terezinha já vai identificar que escola que eu estou falando. São escolas, não vou falar mais, mas você abriu de um lado, os janelões, tem grama, tem jardim, abriu do outro lado, tem grama, tem jardim, dentro da sala de aula tem 2 banheiros, você pediu o material, chega amanhã. Só que alguns desses colegas são cínicos, são céticos, não acreditam mais na criança, não acreditam mais na educação, mas não pede demissão para não perder a boquinha, que o salário é muito bom. Então não adianta, quer dizer, se você não vê, eu não estou falando que é bom, que bom que eu ganho pouco, não é aí, pelo amor de Deus, né? Tem que ser muito bem informado, muito bem remunerado, tal. Mas se não encontra sentido, e para mim, 4 grandes alegrias, né? A alegria de trabalhar numa atividade extremamente relevante, embora os outros não valorizem, mas
é muito importante. A alegria do encontro humano, a alegria da aprendizagem e a alegria do ensino, né? Que é essa coisa que você acaba de me dar também, que é quando você vê insignare, né? Deixou uma marca. Então, por mais que você faça, você não pode aprender pelo aluno, mas quando você vê o aluno aprendendo com a tua ajuda, né, é uma satisfação, isso não tem preço. Né? Isso que, então, muito grato. Agora, só lembrando que isso tem que ser visto naquela dialética do sou, ainda, então sou uma pessoa amorosa, ok, mas ainda não sou. E posso vir a ser mais. Para mim, essa dialética do desenvolvimento humano é fundamental. Sou, ainda não sou, posso vir a ser mais. Eu, de vez em quando, é que vocês não me pegam, de vez em quando eu me pego, né, cada uma, né? Você tá com a Susan, com a Maria, eu já tenho partilhado isso. Você tá em toda uma linha legal, de repente, você fala, da onde veio isso? Meu Deus! O homem velho, né, que São Paulo fala, é impressionante. Então, só para lembrar, né, sou, ainda não sou, posso vir a ser mais. Né, que acho que é uma coisa muito legal. Assim, autoestima, autocrítica e autossuperação. Boa noite. Meu nome é Kellen. Eu trabalho no município de Almirante Tamandaré. O município ele vem passando por um processo assim de valorização das pessoas, né? Inclusive teve a inovação de construir um currículo com a participação de muitas pessoas, né? E aí, quando a gente constrói um currículo, existe um processo também depois, né? Que é fazer acontecer, manter vivo isso. E aí, há 2 anos atrás, eu fui convidada para trabalhar em frequência escolar, principalmente porque teve a questão da pandemia, né? E aí tem sido resgatado a presença. E observando os trabalhos que eram realizados, né, a gente viu que existia nos documentos que produziam uma fala reprimida das famílias, né? E a gente daí reconstruiu os instrumentos de acompanhamento da frequência escolar. São 56 unidades educacionais. A gente construiu fluxogramas, estudou quais são as leis que fundamentam a garantia de direitos de crianças e adolescentes. E tudo isso é muito técnico e frio, né? E aí a gente precisou trabalhar a questão humana com as unidades educacionais, com os profissionais, porque a gente construiu um espaço que é para a família informar, dizer por que aquela criança está ausente naquela unidade, né? Eu gostaria que você nos ajudasse a pensar, porque o que acontece? Foi estabelecido ali ações, né, de busca ativa, mas foi criado esse espaço de fala das famílias, mas existe um outro processo que é dos profissionais entenderem a lógica dessa busca ativa, dessas ações. E aí, eu observando aqui a sua fala relacionada ao amor crítico, né? Quantas explicações que podem existir para o amor, né? De quantas formas nós podemos entender o que é amor, o que significa para cada um. Eu compartilho assim dessa ideia de que o amor crítico é você dar lugar para o outro, para dizer como ele pensa, como ele sente, o que ele deseja. E aí, algumas vezes, na educação, a gente se depara assim, com o entendimento de amor de outra forma. Então, por amor, eu tenho que ser mais ríspida ou mais autoritário. E aí as pessoas acabam apresentando... como é que eu digo? As pessoas elas acabam desempenhando ações baseadas só em protocolo, e não com sensibilidade, não com desejo de reconhecer que realidade é aquela. Por qual motivo que aquela criança está ausente? Qual é o direito dessa criança que está sendo negligenciada? Como trabalhar com essas pessoas, né? Com as pessoas, porque eu, professora, estando com a criança, eu posso ter muita sensibilidade, mas aí nós estamos trabalhando com outras pessoas, com quantidade maior de pessoas. E eu gostaria que você nos ajudasse a pensar sobre isso.
A Ivone tinha falado que não ia ter pergunta difícil, Ivone. Essa escapou. Isso. Eu vou chamar eu lembrei daquela... Todo mundo conhece a do Einstein, gente? Não. O Einstein era muito convidado para dar conferência, né? E estava cansado já de sempre dar a mesma conferência sobre a teoria da relatividade e tal. E uma vez ele estava indo e se queixando com o motorista. Aí o motorista falou: doutor, senhor, desculpe, mas eu já ouvi tantas vezes essa conferência que eu já decorei, né? Se o senhor quiser, eu passo pelo senhor, né? Naquela época não tinha mídia tal, assim, forte, né? Então, aí chegou lá, o motorista foi apresentado como Einstein e o Einstein como motorista, né? E aí veio uma pergunta mais ou menos dessa dificuldade. Aí o Einstein falou, né? Essa pergunta é tão fácil que eu passo para o meu motorista responder. Então eu queria ter meu motorista aqui, né? Algumas coisas eu me lembro aqui. Uma primeira coisa que, em função dessa minha proximidade um pouquinho com Paulo Freire, eu acompanhei algumas vezes algumas atividades, e uma das vezes nós estivemos lá na Assembleia dos Bispos em Itaici, que o tema era educação. E eu lembro do Paulo Freire dizendo isso para os bispos, né? Uma das piores coisas que a academia ensina ao futuro professor é detestar o cheiro do pobre. Detestar o cheiro do pobre. É claro que isso faz parte do currículo oculto, né? Então, eu vejo que, infelizmente, muito, porque para mim, como diz lá o Darcy Ribeiro, né, a escola pública é a maior invenção do mundo. Um dia nós tivemos escola para não é verdade? Que era o filho do faraó, o filho do rei, depois escola para alguns, para a corte, depois escola para muitos. E só há 200 anos que a gente tem escola para todos. Então, mesmo assim, ainda... E depois aquela do Anísio Teixeira. Só haverá democracia no país no dia em que se inventar a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a escola pública. Só que para alguns colegas eles não entendem isso. Então eu acho que a gente devia trabalhar essa tomada de consciência do privilégio que é trabalhar com os filhos e as filhas da classe trabalhadora. Infelizmente, tem colegas que não percebem isso. Porque muitas vezes, para aquela criança, nós somos a única oportunidade de uma mudança dessa maldita lógica excludente que é tão forte, né? Foi falado aqui, dá festa de $2 milhões para sua filha, ou financia a viagem para o fundo do mar. Está caindo tudo aqui. Vai viagem para a Lua, viagem para o fundo do mar. Não, pode deixar. Obrigado. E o outro não tem o que comer anteontem. Então é muita desigualdade. Então, aí eu vejo um problema mesmo que essa questão mesmo de tomada de consciência do nosso papel. E nessa linha também, uma amiga muito querida, que faz parte da Uniprosa também, a Lurdinha, Maria de Lourdes Rangel Tura, ela tem um livro que se chama O Olhar que Não Quer Ver, publicado pelas Vozes. O Olhar que Não Quer Ver. É a pesquisa que ela fez em favela do Rio de Janeiro, de professores que vieram daquela favela, tornaram-se professores e agora não querem aceitar os alunos daquela favela como alunos. Então, é aquela coisa da sensibilidade embrutecida, né? Então, eu vejo que é um grande desafio esse. E eu acho que uma parte, aquilo que o Guilherme falava ontem, né, a gente tentar olhar um pouco qual é a ferida infantil, né, que aquele professor tem, aquele professor que não consegue ter esse acolhimento, né, aquele olhar, o olhar que quer ver, que quer ajudar, né. Tem o pessoal lá do Instituto Cultiva, lá do Rudá Risse, eles têm tido uma prática que é uma espécie, digamos assim, de talvez vocês tenham, porque a Almirante Tamandaré avançou muito, né? Que é uma espécie de educador social. Então, que é um educador pago, ele não é assistente social, ele é da escola, né? Mas a função dele é visitar as famílias, né? E trazer os elementos para discutir em grupo. Então aí vai um processo de sensibilização.
aquilo que foi relatado aqui ontem, eu já vi muitas vezes. Nós fazíamos isso quando eu trabalhava lá na prefeitura de Guarulhos. Naquela semana de planejamento, tem um dia do planejamento que era para visitar as residências dos alunos. E a gente viu muito professor se transformando a partir do momento que toma consciência de qual é a realidade do aluno. Tem professor que ele não tem noção, ele conhece a rua da escola, conhece o estacionamento da escola, a sala de aula, malemar conhece a biblioteca, mas não tem noção. Então, às vezes, é uma questão mesmo mas é muito difícil essa pergunta. Mas eu acho que, de qualquer forma, a gente se colocar mesmo assim, tentar se colocar nessa perspectiva, aqueles critérios que nós colocamos lá em relação aos alunos, aqueles 7 critérios, a gente tentar fazer isso com o professor, né, de um acolhimento profundo, quer dizer, por que ele não está aceitando, né, acolher, né, problematizar, subsidiar, interagir. E eu não sei, talvez a Helena possa trazer mais elementos, o Brás, né, mas que para mim, no fundo, é aquilo que a Zizi falava, é a questão da humanização. Porque, né, Terêncio, né, nada do que é humano me é estranho. Mas, infelizmente, para muita gente, não, isso não é problema meu. Sobretudo se tem questões envolvidas, né, de gênero, de raça, esse tipo de coisa. Qual o significado que para aquele profissional tem o amor, né? Isso seria muito importante, até porque é muito provável que a gente ouça uma daquela... então é para... que aquele problema também, que é uma questão que o Libânio tem discutido bastante, né? Que é a escola do acolhimento, e o César também trouxe hoje à tarde, a escola do acolhimento e a escola do conhecimento. Porque também, às vezes, a escola comete esse erro. Em nome de acolher, acolhe tanto que esquece do seu papel social. Se você acolhe, mas o aluno não está aprendendo, não está se desenvolvendo, então que raio de escola é essa? Então, às vezes, o professor está marcado, mas, de qualquer forma, a gente só vai saber isso, de fato, criando um espaço de escuta. A minha querida amiga Isabel Parolin, ela trabalha muito com a questão do psicodrama. Então, a gente vê muito, às vezes, você fazer dramatização, colocar em situação, bom, agora você é o aluno, você não é mais o professor. Aí o outro vai ser o professor, né? E depois inverter os papéis, as dinâmicas de grupo, que às vezes falava. Então, às vezes são estratégias para ajudar a mudar um pouco esse... Seria uma linha de construção também de atendimento aos profissionais, né? Ter um lugar para isso também, né, na educação. Isso. Eu tenho um amigo também muito, muito querido, que é o Sebastião, que é da rede estadual aqui do Paraná, e ele tem relatado muito isso. Isso a Ivone também traz, a Samira também traz, né? O quanto... mas São Paulo também, porque o Paraná exportou a porcaria para lá. E a gente vê como a questão da saúde mental do professor está cada vez mais grave. Então a gente tem que se acolher muito. E uma coisa legal, aqui volta Paulo Freire, a consciência da incompletude, né? Então, quando eu vou levar uma linha... eu também tenho autocrítica. Peraí, como é que eu estou me colocando? Eu não estou me colocando como, eu já cheguei lá. Que a pior coisa é isso, né? Quando você vai falar com o professor como se você fosse dono da verdade, né? Não, peraí, quero entender o que se passa. Que é a mesma coisa que ele tem que fazer com o aluno, né? Para mim, é um trabalho mesmo de humanização, né? Que, na verdade... Educação, humanização, amorização praticamente são equivalentes, né? Então, agora, digamos, eu não iria pelo discurso do amor. Considerando toda a resistência que eu tentaria vivenciar o amor, né, mas sem o discurso. Porque se você vai no discurso do amor, você viu quantos preconceitos. Agora, se a gente vai, de fato, na postura de acolhimento, de reconhecimento do outro, de valorização, de confiança, né? E, claro...
Você vê, então, assim, como uma construção de diálogo na escola, na pessoa, reconhecendo também o professor como uma pessoa humana, né? É isso? Uma das bases, e a Terezinha pode... Aliás, vocês vão ter o privilégio de fechando amanhã, né? Uma das bases da Uniprosa é justamente isso. A gente vê essa necessidade da gente dialogar, da gente prosear, da gente conversar, que a gente está perdendo muito isso, e a pandemia piorou muito isso. É triste, porque muita gente, inclusive eu, achava que a gente ia sair melhor da pandemia, né? E não foi bem assim, né? Parece que em muitos aspectos parece que até que piorou. Então a gente tem, digamos, esse estresse social aí, esse desgaste, né? E por isso que a perspectiva do acolhimento, tudo é tão relevante, né? Mas são só aproximações, né? Agora, o que vocês avançaram lá em Almirante Tamandaré, criando aquela coisa como é que chama, das casas sementeiras, né? As casas sementeiras. E são tecnologias sociais que são fantásticas, né, de possibilitar. Acho que a gente tem que partir para isso. Para mim é sempre assim, né? Daquilo que o German trouxe ontem, é uma coisa que mexe muito comigo, que eu acho que essa coisa do maldito pensamento dicotômico. Ou é isso, ou exclusivo é aquilo. Então, ou a gente fala da base objetiva, não, tem que mudar o salário, tem que mudar as condições de trabalho, ou exclusivo a gente fala, não, é o amor, é a dedicação, né? E não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, né? Então a gente tem que criar estruturas, mas ao mesmo tempo tem que ver qual é a nossa neurose, qual é a nossa ferida infantil, né? E tudo isso num processo de aproximações sucessivas, que é dialético. Uma coisa pede a outra, uma coisa nega a outra, e nesse processo vão... Infelizmente é aquela coisa, né? Lembra? Era uma disciplina super autoritária. Mas não pode, então libera geral. Ah, mas não pode, então volta a ser autoritário. Só reprovar menino, só reprovar. Não pode, então aprova todo mundo. Mas não pode, então volta a reprovar. Isso é uma praga, gente, o pensamento dicotômico. Isso não é dialético. Lembra das lições da dialética do velho Hegel? Tem a tese, a antitese e a sintese, não é isso? Só que a síntese tem tanto elementos da tese quanto da antítese no novo arranjo. Como é que se chama isso? Superação por incorporação. Você preserva os elementos válidos e não joga fora tudo. É uma coisa muito, muito triste. Então, para mim, Dom Pedro Casadalla, para mim aqui devemos transformar simultaneamente, e olha o que ele fala, sublinhe o advérbio para evitar escapismos dualistas. Então, voltando à frase. Devemos transformar simultaneamente as estruturas e as pessoas. Então não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Então nós temos que criar as estruturas, casas sementeiras, e ao mesmo tempo tem que mexer no coração das pessoas, né? Sem falar que você estava falando do coração. Microfone. Eu não tenho conhecimento profundo sobre o Gregory Bateson, né? Sim. Mas eu sei que ele fala do duplo vínculo. Sim. Aí eu entendo que o duplo vínculo é quando você fala algo, mas você não coloca em prática. Então, a sua ação é diferente da sua fala. E aí, quando eu estou entendendo assim, né, a partir da sua reflexão, que se a gente também não acolhe o professor, aí a gente está exigindo dele algo que ele não está recebendo isso. É isso. É isso. A gente vê, muitas vezes, nesses processos de grupo, nesses processos de... quando o professor se percebe... É muito comum, quando ele se percebe, inclusive uma reação de choro, sabe? Porque parece que ele reconecta com uma coisa que estava difícil de articular. Isso é humano, profundamente humano, né? E a gente se colocar nesse lugar, que a gente está junto ali também. Não... Só aproximações. Celso, queria pedir licença. A gente está falando aqui, vocês estão falando aí, né? Sobre a questão de formação de professores, né? A importância da gente acolher os professores, de levar amor para os professores. E dentro da ANI, né? Da ANI 4, aqui, dos projetos da ANI 4, a gente tem trabalhos muito interessantes e muito importantes
na questão de formação de professores, levando, né, o Celso é um dos educadores referência aqui da ANE4, né, então o Celso já esteve conversando com os alunos, né, a gente sempre está falando do Celso, e a gente vê isso no projeto dos alunos, né, a gente vê um pouco aí desse amor que o Celso fala, dessa importância de trabalhar com os professores, de acolher os professores, e a gente vê nos alunos também, né, eles acionando aí a zona de autonomia relativa e conseguindo, né, conseguindo, mesmo com toda a pressão, né, do sistema, eles conseguem fazer um trabalho, estão conseguindo fazer um trabalho. Eu queria fazer uma provocação assim, que algum aluno aí que trabalha com professor, que está conseguindo fazer esse trabalho, que tem uns projetos muito interessantes, podiam contar aqui um pouquinho, porque o Celso adora, né, saber o que está acontecendo dentro da escola, o que vocês estão fazendo lá. Então, eu queria fazer uma provocação, assim, que alguém pudesse falar. Vanessa, Diná, um pouquinho. Eu acho que agora, então, a Mila fez essa provocação. Se alguém quiser trazer, contribuir, fique à vontade. Nós vamos abrir para 3 perguntas. A primeira que levantou a mão foi a Maria Graciada. Pode levantar, por exemplo, vamos ser bem democrático, uma mão aqui, então a segunda. E agora, mais democrático ainda, nesse espaço aqui, uma terceira mão. Alguém quer fazer uma pergunta, uma colocação, como a Mila colocou? Porque nós temos 15 minutos. Então, vamos pegar alguém daqui? Ninguém aqui? Ótimo, perfeito. Então, nós temos aqui as 3 colocações. Vamos começar com a Maria. Bom, tanta coisa linda que a gente escutou, né? Mas eu venho de vários eventos de educação. Esse ano foi bem intenso. E nenhum deles, o Valdo está aqui, a gente participou de um GT de natureza, meio ambiente e tal. Tinha, sei lá, 100 pessoas e nosso GT tinha 5. E o tema do encontro era natureza, não sei o quê, sustentabilidade. E eu, em todos os eventos que eu participei, eu nunca vi colocações para além do humano. Entende? Outras formas de existência. Essa inter-relação. Eu sei que muitas das escolas e tal, dos espaços educativos estão em áreas urbanas e tal. Eu entendo essa perspectiva, mas mesmo em espaços urbanos a gente tem o vento, a gente tem o sol, a gente tem vários elementos que nos permeiam e que falando de amor, né, eles também estão aí para se comunicar conosco, e a gente está muito... Ai, peraí, que eu vim da Costa Rica, estou com um espão na cabeça, eu vou traduzir. Fica distante da nossa realidade, entende? Como se não existisse. E eu acho que no processo que a gente está, né, então, olhando pela perspectiva do aquecimento global e toda a crise ambiental e tal, e que eu acho que, na real, no profundo, é crise de afeto, porque a gente só cuida do que ama, só ama do que convive, né? Então, se a criança, desde o início, ou o adulto, enfim, não convive com outras formas de existência, está tranquilo, queimar tudo, matar os animais. Eu vi muita queimada, muita tragédia na Amazônia. Então, eu queria ouvir de vocês uma perspectiva para os não humanos e os invisíveis, né, que é a nossa cosmopercepção. Pega esse aqui, querida. Show de bola. Alcança aqui.
vou passar para o meu motorista. Eu concordo plenamente, Maria. E eu tive recentemente uma experiência assim, e por uma série de circunstâncias, e foi a partir de um amigo que fez a observação lá na reitoria da Uniprosa, lá, que é o meu escritório que eu mostrei para vocês, e que ele chegou e ficou apreciando as roseiras que tem ali na entrada, que a Regina que plantou e tal. E eu passava por lá todo dia e não via. Né? Impressionante. E é muito triste, porque tá em São Paulo, a gente está em todo lugar, aqui também. Fiquei 2 anos sem vir aqui, já plantaram prédio, não sei quantos aqui. Tá? E lá no Ipiranga também está cheio de plantação de prédio. Então você não enxerga mais a natureza. Mas aí, a partir dessa simples observação dele, agora todo dia, estou subindo a escadinha lá, dou uma parada. Né? Como é que está o botão? Aquela rosa caiu. Tá? Ou seja, eu acho que você tem toda a razão. E a gente tem que encontrar estratégias, né? Transformar isso em práticas pedagógicas. A gente viu o relato aqui ontem, o encantamento das crianças, acho que foi hoje, né? O encantamento das crianças com o natural, quando saiu da sala de aula, né? Então eu acho que e é isso, tem que alertar. E quando você falava antes, eu também lembrava isso, essa questão do duplo vínculo. Mesmo uma vez aqui no interior do Paraná, era a questão de... Eu trabalho sobre racismo, né? E a professora levou o material, não sei o que lá. Aí o aluninho virou para ela e falou: professora, a senhora é racista? Ela falou: eu sou, mas vamos ver o filminho aqui. Quer dizer, é uma coisa absolutamente desconectada, né? Então eu acho que tem que ter essa conexão. Essa questão da gente ser natureza, trazer para dentro, introjetar em nós, principalmente, primeiramente é sempre o micro, né? Mas por que essa percepção não está nos espaços escolares? Porque é sempre por humano, e não o humano inserido, né? Oi. Irmã, num todo natural que nós somos. Senão não vai ter saída, não. Não tem planeta B, a gente não tem grana para ir para Marte, né? Só aí. Eu vou pedir para a colega ficar de pé, dizer seu nome, de onde vem e executar sua pergunta. Obrigada, viu? Olá, boa noite. Meu nome é Vanessa. Eu sou de Ibiúna, trabalho em São Roque, no núcleo pedagógico da diretoria de ensino. E não vou fazer uma pergunta, eu vou compartilhar, como a Mila pediu, a minha experiência. Eu trabalho com a formação de professores de 6 municípios, são 31 escolas. E o professor Celso tem sido, não só ele, os educadores de referência da ANE, né, a Terezinha, a Helena e todos os outros têm sido assim fundamentais no processo. E durante a fala do professor, eu percebi muita relação com o meu trabalho de conclusão desse curso, né? Porque nós temos algumas mudanças importantes, nós fizemos algumas mudanças importantes a partir da ANE no plano de trabalho do núcleo. Nós temos colocado o acolhimento como princípio fundamental. Então, aquilo que a Kellen falou, exatamente como é que um professor pode oferecer algo que ele não recebe. Né? Então, em todas as formações, nós investimos um tempo no acolhimento. Os professores são acolhidos e eles experimentam isso e depois a gente percebe que isso vai para a sala de aula. Quando a gente fala de educação integral, a gente precisa mexer em algumas questões do sistema. Então, assim,
Eu trabalho do lugar que eu falo, não tenho muito conforto para falar, porque assim, hoje a minha função é professora especialista em currículo, então eu atuo no núcleo pedagógico e a minha função é fazer a ponte entre tudo que vem da Secretaria de Educação e os professores. Nós tivemos do ano passado para a implementação de 18 plataformas digitais de aprendizagem. Então, assim, eu ouço as dores dos professores, que a sensação é: eu não sei mais trabalhar. Né? Eu sou um apresentador de slides e não sei mais qual a minha função em sala de aula. E eu preciso, ao mesmo tempo, dar conta de alimentar um sistema. Então, me sentia naquele joguinho Tetris, as pecinhas caindo, as demandas chegando, e equilibrar tudo isso era muito difícil. Aí encontrei a Mila, né? Já contei em algumas outras oportunidades como foi o nosso encontro, encontrei a Anne, e eu percebi que receber essas demandas eu não precisava fazer sozinha. Né? Eu precisava mostrar para os professores que aquilo que eles sabem, que a docência era a coisa mais importante, independente de demanda. E é nisso que a gente tem trabalhado. Então, assim, todas as nossas formações dialogam com a necessidade do professor. Eu cumpro também a pauta da secretaria. Né? Afinal, eu preciso cumprir a pauta da secretaria, mas a gente tem construído muitas coisas no coletivo. Por exemplo, a formação não é mais ministrada só pelo professor especialista em currículo, é construída pelos professores. Eles participam como formadores e partilham as experiências. Eles cuidam de tudo, desde a mesa do café, das atividades de acolhimento. Então, assim, eu divido com eles essa demanda, e, em resposta, eles têm feito um trabalho fantástico em sala de aula. Eles ressignificaram as demandas. Algumas coisas a gente sofre porque nem tudo a gente consegue, mas o pouco que a gente tem conseguido fazer tem feito muita diferença na vida dos estudantes. Eu poderia citar vários exemplos, mas uma professora me procurou muito angustiada e falou: Vanessa, o texto que aparece no material fala sobre telemedicina e as crianças nem vão ao médico, eles não têm contato nenhum. O que fazer? Vamos substituir isso. Né? Então, a gente tem colocado aquilo que é fundamental do nosso contexto para o nosso contexto, aquilo que é essencial para as crianças. Os textos dialogam com a realidade deles. A gente tem trabalhado muito com literatura marginal, porque eles precisam ler dentro de uma plataforma. E é um trabalho muito delicado, porque a linha que eu atuo é muito difícil, mas a gente tem buscado exercer autonomia naquilo que é permitido. Então, usamos todas as brechas de todas as resoluções e estamos fazendo da melhor forma possível aquilo que precisa ser feito. É isso. Obrigada. Agradeço pela sua contribuição, Vanessa. Queria você lá na escola onde eu trabalho junto comigo, viu? Gente, é tanta coisa linda que nós escutamos aqui, né? Tanta coisa que mexe. Uma coisa que me emocionou agora é quando eu estava aqui em cima e olhei para a plateia. Vi a Escola dos Sonhos, olhei para o professor ali, que eu só dei um pouco de conversa com ele, olhei para a Susan, olhei para a nossa colega ali, olhei para a outra ali, eu fiquei olhando, meu Deus, quanta gente boa, quanta energia boa. Olhei para o Alex, olhei para o meu marido aqui, eu fui. Gente, estar lá em cima é uma emoção só, de olhar aqui para vocês. Quem que é aqui? Só um pitacozinho, Vanessa. Que é aquela questão, né? O amor, ele não livra do sofrimento, mas ajuda, né? Isso que vocês estão fazendo juntos ali, né? Continua a exigência, mas agora é diferente, é outro significado. Muito bom isso. Minha pergunta vai para o professor, né? Vai ser bem simples.
Sou Gisele, professora de Educação Infantil. Então, são duas perguntas bem simples e claras, professores. Assim, eu vejo na educação infantil que as crianças, elas estão assim nem querendo ter o afeto, né, a afetividade, que a gente vê assim que ainda há uma insegurança assim familiar em questão das crianças. Eu acho que está perdendo até o brincar, o amor na educação infantil também. E também eu vejo muito o contexto assim do professor em relação à mudança, a trazer esse afeto, esse acolhimento, acolher as crianças. Então eu vejo assim uma demanda que o professor tá desistindo da sua carreira, ele não quer mais ser professor. Então assim, o método deles vai ser sempre o mesmo tradicional, ele não quer a mudança. Então quando se fala em amor, assim que eu vejo na educação infantil, a gente está vendo assim que está faltando algo que nem as políticas públicas acho que está querendo dar conta. Eu acho que falta um pouco também da sociedade em questão da família, estar mais presente. É isso, professor. Celso, quer comentar? Eu acho que eu não entendi bem a primeira parte que você falou que as crianças não estão querendo não estão querendo mais nem afeto, não. Não, é que assim, quando a gente vê assim, não é o brincar que a gente já fala, o brincar na educação infantil, hoje a criança não pode nem se sujar, sabe? Então, assim, cair, se machucar, se sujar, já não faz parte da vivência da criança. Então, quando um professor vai querer dar um afeto, um abraço, um carinho, um beijo, ela já fica meio que assim, sabe? Já não quer ter esse contato. Isso em geral ou com algumas crianças? Em geral, assim, sabe? Na minha cidade, assim, é meio que geral. Só para contribuir com a colega, eu tenho uma disciplina que eu dei o nome de Divertidamente. Eu ia brincar com as crianças. Sabe como é que acabou? Professora, se acontece alguma coisa com essa criança, quebra, chega pai aqui, coloca essa criança dentro da sala de aula. Ou seja, é proibido brincar na escola. Então, porque se a criança, né, aquela situação típica, se a criança está sendo abusada, alguma coisa, então, de fato, ela tem uma grande rejeição por afeto, né, porque aquela aproximação lembra o abuso que ela está sofrendo em casa e tal, né? Agora, é uma situação tem que se pensar. Agora, essa questão do professor estar desistindo, eu acho que isso realmente é muito... E acho que a gente tem que ter a volta aqui àquela questão de um diálogo muito franco. Eu me lembro que estava numa atividade no interior do Rio Grande do Sul, era de manhã e de tarde. E quando terminou, na verdade, eu não estava lá de manhã, mas eu fui para a tarde, e quando chegou lá, precisava arrumar o espaço. E que aqueles professores tinham usado de manhã, que iam voltar à tarde. E estava uma bagunça, estava pouco de coisa no chão, cadeira tudo fora do lugar. E aí eu falei, bom, vamos organizar isso aqui, porque a questão da organização do espaço é importante para a organização da mente, aquela coisa toda. E aí começamos, e muita sujeira, e aí eu falei para ela, puxa vida, professores, né, que deixaram aquilo lá assim, né? Aí ela vira para mim e fala, mas ainda bem que a gente tem eles, né? Então, você vê, vai baixando a régua, né? O que é importante, né? É não ter vaga, não ter professor, vaga de... Porque depois vai ter que repor aula, tal. Aí é muito complicado, eu acho que não é assim. Tem uma ética, não é chegar na coisa da lei, da norma, mas a questão do olho no olho. O que você está fazendo aqui? Ter coragem de fazer esse enfrentamento. Porque muitas vezes é um processo de alienação. O professor está fazendo aquilo porque ele está seguindo um piloto automático. Às vezes chega para lá, eu lembro uma amiga aqui, a Sandra Bosa, aqui na rede municipal de Curitiba, e a professora estava assim, começava as aulas, só reclamava,
Aí a Sandra chegou nela e falou, escuta, minha filha, o que se passa? Que é? As aulas estão começando, você já está assim, né? Aí a professora, na hora, ficou brava. O que você pensa que você é? Fala assim comigo, tal, tal. Passou uns 2, 3 dias, foi agradecer, falou, muito obrigado, porque ela estava entrando numa rotina de reatividade, né? E não estava percebendo. Então acho que a gente tem que ter esse enfrentamento, numa boa, assim, muito desarmado. Pessoal, estou percebendo isso, ou fazer isso individualmente, né? O que está acontecendo? Eu percebo que você não está sentindo mais gosto, tá? E convidar a fazer aquela experiência das grandes alegrias da docência. Tentar redescobrir, dar oportunidade. Porque, gente, vamos combinar. Educar o outro é uma das coisas mais bonitas que tem. Uma das coisas. Aliás, eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Novo, eu perguntava para ele o que ele achava dessa questão de que a família às vezes perseguia o professor, né? Ele falou, vou fazer uma leitura aqui, meio que psicanálise de botequim, né? Para mim, muitas vezes, é uma inveja que a família tem do professor, porque o trabalho do professor é tão bonito, se for bem feito, é tão bonito, e a família não consegue fazer, porque a família tem que trabalhar, não pode estar com o filho. Então, de fato, a atividade é muito bonita, muito, mas às vezes o professor não se permite. Então, acho que é um momento mesmo e ainda mais trabalhando com criança, né? Que para mim aí é sério demais, né? Que é o filé mignon da educação, né? Então eu vejo... Agora, em relação à família, eu acho que um elemento importante é uma leitura crítica da sociedade. Porque os professores falam da família, muitas vezes, como se as famílias tivessem se reunido em Brasília e fundado a ANPP. Já ouviu falar? A Associação Nacional de Pais Pervertidos. Então, os pais, morrendo de inveja do trabalho do professor, se reunirem em Brasília e combinar. A partir de hoje, a gente não vai dar mais limite para os filhos, a gente vai se separar, a gente não vai dar afeto, a gente vai abusar sexualmente dos filhos só para prejudicar os professores. Existe essa ANPP, gente? Ou os pais são tão vítimas dessa lógica quanto a mesma lógica que destrói o professor é a lógica que destrói a família. Porque um elemento fundamental da nossa sociedade é o consumismo. Você de que cidade que é mesmo? Que cidade você é? Em Rio Branco do Sul. Eu nunca entrei no supermercado lá. Mas vamos ver se eu adivinho. Logo que você entra lá no supermercado em Rio Branco do Sul, você encontra ali arroz, feijão, sal, açúcar. Não é isso, gente? Logo na entrada, não é isso que você encontra? Onde é que estão esses produtos? Como é que eu sei que eles estão lá no fundo, se eu nunca fui, nunca entrei? Porque é a lógica do mercado, gente. Então, aquilo que você precisa de fato está lá no fundo. Né? Para você até você chegar lá, você tem que passar por todas as então, ou seja, há uma lógica é muito violenta isso. É uma coisa. A cadeira do McDonald's tem aquela inclinação, vocês sabem, para a gente não ficar muito tempo, né? Então, enfim, você tem mil artimanhas. Ou seja, acho que a gente tem que trazer os pais como parceiros e não como inimigos, porque senão fica uma coisa, né, um deguelo, essa coisa, a guerra de todos contra todos. Ou seja, é claro que os pais têm as contradições, né, mas é preciso também dar colo para os pais nesse sentido. Mas é sempre assim, é sempre a dialética de acolhimento, problematização. Falando no popular, dar colo e enfiar a faca. Né? Então você tem que acolher o professor, né? Mas se você só acolher, você vai ser amiguinho, né? Então você tem que enfiar a faca. Enfiar a faca no sentido de problematizar e tal. E uma vez que você fez isso, você tem que subsidiar. E uma vez que você fez, então, acolher, problematizar, subsidiar e interagir. É o trabalho de mediação. Continuidade e ruptura lá do SNIDER. É formação, no fundo é formação humana. E percebendo que é uma questão, né, que a gente está vivendo em termos da sociedade. É um desmonte violento, gente. O algoritmo sabe mais de mim do que eu mesmo. É de mim que fala de eu, não é de mim, né? Nossa língua. O algoritmo me conhece mais do que eu mesmo, porque aliás foi o algoritmo que me fez, né? Então é impressionante. Se a gente não sair dessa lógica do sistema, e para isso como é que a gente faz? Né? Amizade, grupo de estudo, pesquisa, trabalho coletivo, buscar organizações, buscar a luta política, enfim, aquele conjunto de elementos que na ANE vocês trabalham muito bem. Né? É duro, mas vale a pena.
Rapadura é doce, mas não é mole, não. Isso aí, Celso. Gente, a gente só tem a agradecer essa roda de conversa maravilhosa, linda, composta pela Mila, Kelly, Celso Vasconcelos. Né? Vamos aplaudir bastante eles de pé.